eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Se nós olharmos as mensagens, e o que o coração do homem quer o quê? Quer ir para a igreja e ficar escutando que Deus vai satisfazer os nossos sentimentos, que Deus vai fazer aquilo que a gente quer. Esse é o teor das mensagens. Esse é o teor das mensagens. É só prestar atenção que nós vamos contemplar isso. Qualquer mensagem que dá um alimento na carne, ela é bem-vinda. Mas a Bíblia é bem clara que o Senhor Jesus afirma que o grupo, os que são bem-aventurados, a Bíblia afirma, o Salvador afirma, são aqueles que quando ele voltar, estiver fazendo. Quem? Eu. Então, a resposta que eu vou dar ao Senhor, a resposta de um bem-aventurado positiva ao Senhor, faz se eu estiver fazendo assim, eu fazendo, amém? Eu fazendo. Qual é o normal? Deus faz, Deus vai fazer, Deus vai cumprir com as promessas dele. Não essa que ele prometeu, que eu seria uma nova criatura e ia fazer o que ele quer. Essa não. Então isso tudo, o Senhor Jesus sempre, o homem sempre fala o contrário do Espírito. Amém? Então, em nome de Jesus, ele chamou essas pessoas de bem-aventurados. E nós cantamos aqui, a qualquer momento ele está aí. Existe um mundo que há 2000 anos atrás o Senhor Jesus já condenou. Em João 12:31, a Bíblia diz que esse mundo já está condenado. Já está. Então não devemos depositar nada, amém, irmão? Então hoje eles não querem. Isso aqui é uma palavra que incomoda, porque está cobrando do membro da igreja que ele tem que fazer. E isso é chato. Isso perde membros. Mas quem falou foi Jesus. E isso aqui não está ligado a fazer, isso aqui não está ligado a quê? Eu não vou fazer para se salvar. Não. O Senhor Jesus fala que eu vou fazer porque eu já sou salvo. É diferente. Amém? Isso aqui está ligado à vida de santificação, à vida de santidade. Viver a paz com toda a santificação, sem a qual
Como é que eu vivo a santificação? Fazendo. Porque a Bíblia diz que eu vou sendo purificado na obediência à verdade. Amém? Isso tudo está na Bíblia, mas ficar explicando isso dá trabalho e tu revela um compromisso sério com o Senhor. Isso chateia. Porque essa palavra é muito pura, maltrata a alma, maltrata a carne. A natureza corrupta tem que sair de dentro da gente. Amém? Quem tem que fazer? Eu. Amém? Você. E orou, a oração foi baseada nisso. Amém? O Senhor me salva para depois, através da minha vida, Ele salvar outros. Mas quem vai fazer sou eu. Orar pedindo, Senhor, visita os hospitais. E eu? Senhor, fala no meu trabalho. E eu que estou lá. Quer que Jesus vá lá sozinho, sem... Ué. Amém? Quer que o Espírito Santo haja. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Segundo a Bíblia, é o Espírito Santo. Quem gera uma nova criatura? Segundo a Bíblia, é o Espírito Santo. Cadê ele? A Bíblia diz que eu sou templo dele. Ele só pode fazer isso se eu revelar quem ele é. Se eu revelar a nova vida. Amém? Não dá para salvar ninguém, convencer, levar o Espírito, convencer a ninguém, se ele não estiver comigo. Amém? Então, em nome de Jesus. Então, o salvo, ele vive assim e quer viver assim. A Bíblia diz que o Senhor Jesus andou aqui nessa terra, fazendo sabe o quê? Segundo a Bíblia, assim, desse jeito, é simples, fazendo o bem. Amém? Vamos ler esse texto? Eu gostei desse texto. Atos 10, 38. Gostei muito. Porque segundo a Bíblia, se eu digo que estou nele, eu devo andar como ele andou. Amém? Olha o 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, poder, o qual, esse Jesus, andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Amém? Viu o motivo? A obra ungiu com espírito, com poder, andou o quê? Curando, fazendo bem, tirando a influência de demônios das pessoas. O motivo? Porque Deus era com ele. Então, Jesus, a vida toda se encontrou aqui na terra fazendo assim, de acordo com a vontade do Pai, a vontade revelada, Deus encarnado na terra, a palavra em ação. Esse Jesus veio habitar dentro do verdadeiro cristão, para que também a palavra ficar para todos aí contemplar ela em ação. Quem? Jesus. Esse mesmo Jesus. E a Bíblia diz que eu não posso deixar o mal me vencer. A Bíblia diz, mas vença o mal com o bem. Então temos um adversário a ser vencido. Quem? O mal. E qual é a única maneira de vencer o mal? Com o bem. Amém? Com o bem. O bem é a vontade do Pai. O bem é Jesus. Então a única maneira de vencer o mal, as tentações, o mal de uma forma plena, é fazendo o bem. E depois que eu conheço a palavra, o mal pode ser vencido a todo momento. Porque ele subiu para cumprir tudo em todos. Amém? Quem quer isso? E a Bíblia afirma, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Existem dois senhores lutando pela nossa vida, segundo a Bíblia. Existem dois senhores lutando pela tua vida e pela minha. O Senhor Jesus e o pecado. O Senhor Jesus e o pecado. Não tem zona neutra.
Ou eu sou servo de um ou servo do outro. Segundo a Bíblia. Imagine depois de uma revelação dessa, o líder que fala que nós somos pecadores. Se eu sou pecador, eu sou servo do pecado. Mas se eu sou um santo, eu sou servo do santo. Já viu a implicação seríssima que é para um líder falar que nós somos pecadores e a igreja aceita? Se eu sou pecador, eu sou servo do pecado. Se eu sou servo do pecado, Jesus é ministro do pecado. Mas segundo a Bíblia, o cordeiro que apareceu lá, João falou, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso é forte. Amém, irmão? Então, de quem nós somos servos? Bem-aventurado é o que, quando o seu Senhor, há uma revelação que é muito esquecida no meio do Evangelho. Segundo a Bíblia, esse Senhor vai voltar. E no momento em que eu não espero. Podia ser? E podia ter sido? Quando as mães estavam tudo sendo adorada. E ele não. Olha o perigo. Ele não aceita o coração dividido. A mãe tem que ser honrada. Não é estabelecer um dia para ser adorada. Está fora da palavra. A mãe tem que ser respeitada. 365 dias. Não é um dia estabelecido pelo homem. O homem é sempre contra Deus. Amém? São revelações que eu ainda não aprendi na Bíblia, senão eu até faria. Eu ainda não aprendi com o Senhor, não tem na Bíblia, eu não consigo. Pregar pulando, saltitando, virando cambalhota, rodopiando, mudando a voz, porque o Salvador ensinou. A carta foi enviada para ser lida. E aí o Espírito Santo faz a obra no coração. Porque ninguém, o pai que grita, que berra, não funciona. Agora é o que ensina, é o que é o certo. E ensinando pelo Espírito. Para que em nome de Jesus, é o Salvador que falou, bem-aventurado são todos aqueles que quando seu Senhor voltar, estiver fazendo assim. Fazendo de acordo com o que Ele tem falado para todos nós. Amém? Porque o Deus que é amor, também é fogo consumidor. Nós lemos que Ele se irou, nós lemos de manhã, Ele se indignou. E esse mesmo Deus vai salvar quem? Aqueles que se converteram a Ele e praticam a verdade. Porque a Bíblia diz, a Bíblia afirma que o mistério que estava oculto antes da fundação dos séculos, sabe o que é o mistério? O mistério da sua palavra revelada a nós, que os judeus não esperavam, mas ele veio e trouxe essa palavra para todos nós também. É o mistério que estava oculto, a revelação para os gentios. Que mistério é esse? Cristo em vós, os gentios, esperança da glória. Ninguém esperava, mas ele ofereceu a salvação para todos nós. Vontade boa, perfeita e agradável. Amém? Então eu tenho que me apresentar, a Bíblia diz que eu tenho que me apresentar ao Senhor como? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto agora racional, espiritual, para que senão não pode, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Não é de qualquer um, é do Senhor. Para que poderes experimentar. Sabe experimentar? Quando tu experimenta, tu vai ver que é melhor do que tudo que nos oferece. Amém? E eu quero ser um desses bem-aventurados, que quando ele voltar, ou quando eu morrer, eu morrer e estiver fazendo assim, como ele tem mandado, como ele tem me ensinado. Amém? Em nome de Jesus, lê aí
Efésios 5, verso 8 diz assim, ó: porque noutro tempo, eras trevas, mas agora, ó, outro tempo, antigamente, mas agora, quando? Hoje, amém? Sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Por quê? O fruto do Espírito que é gerado em nós está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor, mas ninguém, amém? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Por quê? Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam. Como? Sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Amém? Para trazer quem está em trevas para a luz, tem que revelar que a atitude ali é trevas, senão eles não vão vir para a luz. E a Bíblia diz que é assim que funciona, porque a luz tudo manifesta. Eu sou luz. Pecado perto de mim, que está levando uma pessoa para o inferno, eu tenho que, com amor, revelar, porque a luz tudo manifesta. E aí eu sei, aí Jesus afirmou: quem me segue, não anda mais em trevas. Opa, então eu não sou mais pecador. Eu sou filho da luz. Eu sou filho da luz. Não sou pecador, não. Não, como é que pode? Ele quer que, para me levar, que eu esteja fazendo assim, como ele quer, como eu sou pecador ainda. Só vai ser revelado quem está fazendo assim, quem for filho da luz, foi gerado de novo. É mentira do inferno, do capeta, para viver uma vida ociosa, sem esperança, só pensando nas coisas ainda terrenas, vivendo como se Deus ainda devesse alguma coisa. E a Bíblia diz que quem não tem, eu não tenho mais, eu não sou devedor mais à carne, não tenho dívida mais com a carne, tem para com o Espírito. Isso diz que tenho, e eu tenho que pagar. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Então eu tenho uma dívida agora, o amor. Pecador, exigir isso de um pecador, só dá para exigir isso de um santo. Pecador não dá para exigir isso, mas de um santo dá. Por isso que a exigência aqui na Bíblia. Amém? Para se alguém acha a palavra dura, é porque ainda não se tornou um santo. Porque os mandamentos dele não são pesados, são suaves, leves. Amém? E quando eu faço isso, ajo da maneira que diz a Bíblia, eu estou falando assim, presta atenção nisso. Quando eu estou fazendo assim, como ele quer, eu estou falando assim para a pessoa que eu estou próximo. Pelo que diz, quando eu estou fazendo isso, desperta, ó tu que dormes. Está acontecendo isso. E pode estar acontecendo isso de novo, aqui e com outras pessoas que vão escutar. Amém? Desperta, ó tu que dormes. Nós já aprendemos isso aqui. Desperta. Antes de levantar, eu abro o olho. Tem alguém diferente aqui? Tem alguém que levanta dormindo? É sonâmbulo. O normal é abrir o olho, não é isso? Abriu o olho, fez o quê? Despertou. Eu estava dormindo, morto em delito e pecado. Essa palavra falou, desperta. Levanta. Dentre os mortos, eu estava perto de quem? Eu estava onde? Dos mortos. E estava mesmo. Desperta, levanta dentre os mortos. Lembra aqueles filmes que todo mundo entre os mortos, aí fingindo lá e levanta um? Eu não estava fingindo.
levanta, desperta, levanta. E Cristo, quem te despertou foi Ele, quem te levanta é Ele, tu ficou de pé diante dEle e Ele te esclarecerá. Que processo lindo, diante dEle. E viu quem vai esclarecer? Não é pastor nenhum. A Bíblia diz, Cristo te esclarecerá. Só Ele pode fazer isso. Por quê? Porque Ele falou, Ele é a luz do mundo. Te esclarecerá? Esclareceu que Ele é melhor do que tudo. Ele esclareceu que foi um amor imensurável. Ele esclareceu que eu era um miserável. Ele me provou que eu precisava de um Salvador. Esclareceu que eu era um miserável carente da presença dEle. E Ele faz isso. Bem-aventurado, por que essa cobrança? Porque com Ele dá. Existe dois senhores querendo a tua alma e a minha. Não tem zona neutra. Quando essa verdade é revelada para você e para mim, quando eu não obedeço a essa verdade, eu estou afirmando que eu sou servo do pecado. Está repreendido isso em nome de Jesus, porque pecador nenhum vai morar com Jesus, irmão. Abra a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6, ou 16, irmão, preste atenção nisso. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Presta bem atenção, para se apresentar, para obedecer. A Bíblia está falando para obedecer, é fazer a vontade de alguém. Amém? É isso? Então veja bem, sabe o que está acontecendo agora? Cristo está esclarecendo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aqui é a justiça. Agora, o efeito de ser servo dos dois. O que acontece quando eu obedeço um aqui? Um é para a morte espiritual e, por fim, a morte eterna. E o outro para a santificação. Amém? É o que diz a Bíblia, não eu. Quando eu não faço a vontade do Senhor, eu estou fazendo a vontade do pecado. Ele é um tirano, querendo dominar todos nós. E a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, fica brabando como um leão, procurando a que ele possa tragar. Como ele pode tragar? Trazendo a morte espiritual, mentindo, enganando, que não vai acontecer nada. Segundo a Bíblia, acontece. A palavra de Deus diz que afirma que acontece. Então a morte espiritual, para a maioria do povo que se dizem ser cristãos, está aqui a prova. O que é? Sem vigor espiritual, está aqui a revelação. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glória a Deus. Isso ocorreu com eles. E o Espírito Santo usou apóstolos para engrandecer Deus, porque eles foram servos do pecado. Agora obedecem de coração a forma de doutrina que foi entregue a eles. Amém? Então, em nome de Jesus, obediência à palavra gera limpeza na alma e mais fruto. E a Bíblia diz que por causa de nossas boas obras, o nosso Pai é glorificado no meio dos homens, praticando o bem, praticando a palavra. E quem não obedece o Evangelho, segundo a Bíblia, não herdará o reino. E o Senhor Jesus, nessa parábola, ele afirma que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não praticou, muitos açoites. Então presta atenção,
todo aquele que ignora a vontade dele não pratica, mas já sabe, muitos açoites. E a Bíblia diz que uns também vão ser contados com os infiéis. Quem sabe dessa verdade maravilhosa e não pratica, vai sofrer mais de um incrédulo lá fora, incrédulo que está lá fora. Está repreendido isso em nome de Jesus. Esse mesmo Jesus que é um Jesus de amor, e um Deus que é o Pai, Deus é amor, é o mesmo que fala essas palavras para nós. Amém? Sabe por quê? Ele quer salvar, não quer deixar ninguém no engano. Eu sei como eu tenho que tratar a minha esposa, eu sei o que eu tenho que falar no trabalho, eu sei o que eu tenho que pedir a Deus para glorificar Ele, eu faço isso. Isso todos nós temos que fazer, porque a Bíblia diz que no outro tempo eu era servo do pecado, agora não. E lembra de manhã? A maioria deu desculpas plausíveis. O Senhor não aceitou nenhuma. Ele não aceita, porque a Bíblia diz que esse poder, e Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando todas as almas, libertando elas do domínio do diabo, oprimidas pelo diabo. E nós, quando estiver fazendo assim, desperta, levanta, e Cristo te esclarecerá, vai te mostrar a alma doente precisando dele. Vai conseguir, você vai enxergar a necessidade de um Salvador ali, e você está com ele. Para quando ele voltar, estiver fazendo assim. A nossa vida é assim. Eu posso passar mal hoje e não terminar essa semana aqui mais na terra, ou nem amanhã. E sabe o que vai valer? Porque eu sei o que eu tenho que fazer. E se eu tenho que fazer e não faço, ele falou que vai ser muitos açoites. Está escrito na palavra. Mas ele fala isso, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, falou: eu dou graças a Deus por vocês terem sido servos do pecado. Servos do pecado? Agora não. Vocês obedecem de coração a forma de doutrina a que foste entregue. E agora passaram a ser servos da justiça, servo da palavra. Fala que o teu servo ouve. Que seja essa a frase governando nossas vidas. Não sei o tempo que me resta aqui, nem vocês, mas a Bíblia afirma em 1 Pedro que o tempo que resta aqui para nossas vidas na carne, venhamos a viver de uma forma sóbria, agradando Ele em tudo, fazendo a vontade dEle, porque no final só vai valer o que fizemos para Ele, não a nós, mas a Ele vamos dar glórias com a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.